A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus. A nossa palavra de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, que nos diz assim: E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Glórias a Deus. Que passagem linda nós podemos ver, podemos analisar, amados ouvintes, em que os apóstolos, Pedro e João, aqueles homens que eles tinham os seus costumes por ser judeus, tinham todos os dias o costume de ir ao templo Formosa para orar, para buscar Deus, para se relacionar com Deus. E nós vemos que na hora nona, que para nós hoje são as 3 da tarde, eles se direcionam até o templo para buscar Deus. E nesse momento, ali, os parentes daquele coxo, os amigos, colocam ele ali à beira ali do templo, perto da porta ali do templo, da entrada daquele templo, para aquele homem pedir esmolas, porque naquele tempo as pessoas não tinham o auxílio do governo, não tinham como se manterem. E ali somente as esmolas daqueles que passavam, dos cristãos, dos estrangeiros, que poderiam ali ajudar aquela pessoa que estava necessitada. E a Bíblia diz que aquele homem foi colocado ali, à Porta Formosa, beirando ali, perto da Porta Formosa, e ali naquele momento Pedro e João passam para entrar naquele templo. E antes de adentrar ali, aquele coxo chama a atenção de Pedro e João para pedir-lhes uma esmola, pedir uma ajuda a eles. E naquele momento Pedro, ele fala assim para aquele homem: Homem, olha para nós, olha para a nossa condição, olha para nossas vestes. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós iremos te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E nós vemos que Pedro pega aquele homem pela mão direita e o puxa, e os seus joelhos, seus artelhos, seus tornozelos se fincam, se colocam no lugar, e aquele homem começa a andar e começa a glorificar a Deus, e aquele homem ainda entra para o templo para adorar a Deus. Nós podemos ver, amados ouvintes, a importância da gente ter uma visão espiritual no mundo em que nós vivemos. Porque a visão espiritual traz a você, ela faz você sentir compaixão do próximo, ela faz você ver as dificuldades do próximo, ela faz você se colocar também na condição que aquela pessoa está vivendo. Posso imaginar que tantas pessoas passaram por ali e não deram nenhuma esmola para aquele coxo, ou não tinham, nenhuma pessoa ali parou para fazer uma oração por aquele coxo. Mas Pedro, com a visão espiritual, aquele homem também deixou tudo que ele tinha. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Por isso que ele fala que ele não tinha ouro, não tinha prata. Porque aqueles homens eram empresários. Pedro, João, nós vemos que aqueles homens deixaram ali os seus barcos, deixaram ali a sua vida de pescadores para seguir Jesus. Mas aqueles homens tinham algo mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que o rubi, do que a esmeralda, do que os diamantes. Aqueles homens tinham a presença de Deus na vida deles. E é algo que nós hoje devemos ter, a presença de Deus. O que nós temos para oferecer para o mundo? O que você tem para oferecer para o mundo? O que eu tenho para oferecer para este mundo? Às vezes nós estamos até desempregados, estamos sem condição financeira, não temos, às vezes, até uma casa para morar. Mas o bem maior nós devemos ter, que é a presença de Deus em nossas vidas. Não tem algo maior, não tem um bem melhor do que a presença de Deus na sua vida, amado ouvinte, e na minha vida. Pedro, ele tinha essa visão espiritual e ele viu a necessidade daquele homem. Aquele homem poderia ter recebido uma esmola, mas só que aquela esmola ia ser algo temporário, ele ia gastar e pronto. E no outro dia ele estaria ali novamente para pedir esmolas, pedir ajuda, pedir auxílio daquelas pessoas, daqueles estrangeiros que passavam ali, transitando para ir adorar o templo. Mas Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, deu algo grandioso para aquele homem. Não deu uma mera esmola, mas deu uma grandiosa bênção para aquele homem. E aquele homem, naquele momento, que ele estava esperando uma esmola, porque Pedro fala assim: ó homem, olha para nós. E aquele homem olhou firmemente para Pedro e João, e ali naquele momento
Pedro teve o discernimento, falou assim, eu vou curar esse homem agora, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado, e ele entrou no templo. Antigamente, na era de Jesus, até na antiga aliança, no Antigo Testamento, várias pessoas eram restringidas de entrar no templo. Cegos não poderiam entrar no templo, coxos, aleijados, pessoas de pequena estatura, pessoas que tinham alguma cicatriz, não poderiam entrar no templo. Tinha vários requisitos para poder entrar no templo para adorar o Senhor. E aquele coxo, eu posso imaginar que ele também tinha um desejo de entrar no templo, de conhecer ali por dentro, de adorar a Deus. E naquele dia, às 15 horas da tarde, na hora nona, aquele coxo foi curado e ele glorificou a Deus. Ele, com um pulo, ali glorificou a Deus, exaltando, louvando o nome do Senhor, e entrou no templo para adorar ao Senhor. Que coisa mais linda, irmãos, amados ouvintes. E que você, neste momento, que nós possamos ter uma visão espiritual, que nós possamos pedir do Senhor, Senhor, me dê visão espiritual, para que eu possa interceder pelo meu próximo, para que eu possa ver a necessidade do meu próximo. Porque o mundo, amados irmãos, em que nós vivemos, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu trabalho, cada um cuida das suas coisas, é cada um por si. Mas só que no mundo espiritual, Deus, Ele quer que você se preocupe com o próximo. Porque é o segundo mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas e, vinculado ao primeiro, tem um segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então Deus, Ele quer que você também se preocupe com o próximo, que você interceda, que você ore, mesmo que você não tenha essa autoridade para curar, mas que você interceda, que você ajude, que você ore por ele, que você leve ali um auxílio, um alimento, que você possa fazer a sua parte como servo, como serva de Deus. Aí você fala para mim neste momento, mas eu não sou nem cristão, mas você pode também ajudar. Você pode ter essa visão que Deus, Ele irá te entregar essa visão e você irá se compadecer. Você irá ajudar mais ainda as pessoas. E isso Deus se agrada daqueles que também dão esmolas, daqueles que ajudam os necessitados. Porque a própria Bíblia diz que quando nós ajudamos algum necessitado, ele não tem como nos recompensar. Aí Deus entra nessa causa e Ele nos recompensará. Porque aquela pessoa, ela não tem como devolver essa boa ação que você e eu, nós fizemos para ela. Que você e eu possamos ser como Pedro e declarar a vitória, declarar a cura, interceder, clamar pela vida do próximo, pela vida daquele que precisa. Que nós possamos olhar também para as necessidades do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã. Às vezes há tantas pessoas ao nosso lado precisando de uma oração e às vezes nós nos recusamos. Às vezes há tantas pessoas ao nosso redor precisando de palavras de esperança, de conselhos, de palavras de amor, de carinho, de perseverança, de fé. E muitas vezes nós nos calamos, nós não falamos, nós retemos as nossas palavras. E Deus hoje nos direciona neste momento para que nós possamos falar, para que nós possamos ser vasos, para que nós possamos ser instrumentos de Deus nessa terra. Deus, Ele quer te usar no meio da tua família, Ele quer usar você no meio dos teus amigos, Ele quer usar você no seu trabalho, onde você estiver. Deus, Ele quer que você venha ser uma luz, que você venha ser um sal da terra. E que neste momento você possa receber essa palavra, que nós possamos receber essa palavra e ela possa fazer uma transformação nas nossas vidas, que nós possamos frutificar e que essa palavra possa germinar dentro da sua vida, da minha vida, e que nós possamos, a partir de hoje, ter uma visão espiritual, assim como Pedro e João tinham. Vamos orar nesse momento, eu te convido a orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos pelas tuas maravilhas, Senhor amado. Por esse dia que o Senhor tem nos concedido de paz, tranquilidade, meu Deus, por nos proporcionar a vida, a saúde, o fôlego de vida, Pai, por nos dar, Senhor amado, mais este dia de proteção, de segurança. Eu te louvo, meu Deus amado, te louvamos, meu Senhor amado, pelas nossas famílias, te louvamos pelos nossos empregos. Abre, meu Pai, as portas de empregos para aquele que pede. Abre as portas, meu Senhor amado, para teus filhos. Eu te apresento, Senhor amado, também a cada ouvinte neste momento, que o Senhor possa, Pai, nos direcionar, meu Deus, nos dar, Senhor amado, uma visão espiritual, Senhor, assim como deste uma visão espiritual para Pedro, para João, aqueles homens estavam se direcionando, Senhor, até o templo chamado Formosa, para
te buscar, para orar, para clamar a Ti, Senhor. E no meio daquele trajeto, Pai, aquele coxo apareceu, Senhor. E Pedro não deu nenhuma esmola, mas ele deu, Senhor, uma porção dobrada de cura sobre a vida daquele homem. E que nós possamos, Pai querido, também ser assim, Senhor, como Pedro, como João. Que nós possamos, Pai querido, se compadecer da situação do nosso próximo, se compadecer da situação dos nossos amigos, se compadecer da situação dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, Pai. Que o Senhor possa quebrantar, meu Deus, o meu coração, possa quebrantar o coração de cada ouvinte, Pai. E que nós possamos não somente se preocupar com o que é nosso, mas que nós possamos se preocupar também, Senhor amado, com as situações, com as circunstâncias das pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso redor, Senhor. Nos dê, Senhor amado, essa visão espiritual. Nós clamamos a Ti neste momento, Pai, porque nós queremos, Pai querido, ser a cada dia luz nessa terra, luz para clarear as trevas. Nós queremos também ser um sal, Senhor, um sal da terra, para poder temperar, meu Deus amado, esta terra, Senhor. E nós pedimos nesta oração, Senhor, este direcionamento, Pai, que nós possamos ser um vaso, meu Pai, em Tuas mãos. Que nós possamos ser, meu Pai querido, um canal de bênçãos, um instrumento, Senhor, que venha a ser utilizado em Tuas mãos. E que nós possamos ser um vaso para a honra, Senhor. Não um vaso para a desonra, mas um vaso para a honra, para Te glorificar, Senhor. Seja no nosso trabalho, seja nas nossas faculdades, seja onde for, meu Deus, nós possamos ser este vaso de honra, esse vaso de valor, Senhor. E que as pessoas possam Te ver em nós, e que as pessoas possam glorificar a Deus através, Pai querido, das nossas vidas. E assim, essa oração eu Te agradeço por tudo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E que Deus Te abençoe.